Irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja conosco nesta noite. Para mim é um prazer estar com vocês neste momento de adoração a Deus, um culto dominical, tendo estado este final de semana. Eu agradeço ao Senhor pelo carinho que tenho recebido aqui de um casal de irmãos em Cristo, e que foram ovelhas lá de Belo Horizonte, que estão nos hospedando, o Sérgio e a Sabelline. Agradeço ao Reverendo Mário Sérgio também pelo convite, o tempo de estarmos aqui, ao conselho da igreja, aos irmãos. É muito bom estar adorando a Deus com outros irmãos, especialmente quando a gente recebe carinho, e cuidado. É muito bom. Que Deus acompanhe, abençoe e retribua a vida de vocês todos. Irmãos queridos, sem mais delongas, eu gostaria de convidar a todos nesta noite a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler um texto importante. Claro, toda a Bíblia é a palavra de Deus e é importante para a nossa vida, mas para aquilo que temos falado, o ministério da Igreja do Senhor, numa ênfase, numa visão missionária, eu penso que nós temos algumas lições importantes para aprender daquele que foi considerado e é considerado por muitos estudiosos da Bíblia Sagrada um missionário por excelência, o apóstolo Paulo. É claro que nós nunca comparamos com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o próprio Deus encarnado, Ele está acima de qualquer comparação, Alguém disse que Deus só teve um filho e fez dele um missionário, mandando aqui para a terra para trazer a salvação. Mas entre aqueles que nasceram de homem e de mulher, e que foram salvos pelo Evangelho da Graça, nós temos na figura de Paulo, esta figura de alguém que teve uma grande contribuição para a fé cristã. Não apenas no seu esforço missionário, que é o que vamos destacar aqui, mas da sua contribuição teológica também. O que, mais uma vez, volta em um ponto que eu tinha comentado na palavra da manhã, que eu também não vejo muita distinção entre um ministério e outro, a não ser a condução que Deus vai colocando na nossa vida. O apóstolo Paulo deu uma considerável contribuição para a formação do corpo teológico da cristandade, ou da fé cristã, do cristianismo. É da contribuição de Paulo que vem doutrinas mais específicas da igreja cristã, da cristologia, da própria soteriologia, fica mais claro através da instrumentalidade dele, obviamente sob a inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, nós olhamos para a vida de Paulo como este paradigma, o grande missionário que saiu. O livro de Atos dos Apóstolos registra esses movimentos de plantação de igreja, de condução, o que nos mostra uma dinâmica um pouco diferente da obra de Deus, onde a igreja já está estabelecida, e a obra de Deus onde a igreja ainda não está. Quem experimentou um pouco, como eu tive a oportunidade, tanto de um lado quanto do outro, consegue perceber que não há propriamente um trabalho mais nobre do que o outro, um trabalho mais santo do que o outro, ou um trabalho melhor do que o outro. Mas há certamente diferenças entre um trabalho e outro. Por exemplo, onde a igreja está estabelecida, há uma demanda mais específica e definida de atuação e até mesmo de localização, Então, passando por aqui, eu vi e falaram: essa aqui é a casa do pastor, O pastor estabelecendo 14 anos aqui, constitui morada. Isso é uma bênção, A regularidade de um trabalho ministerial importante e necessário, que ao acompanhar uma igreja local é possível experimentar uma realidade assim. A realidade missionária acaba tendo uma dinâmica um pouco diferente, de locomoção, mas também da própria natureza do trabalho. Paulo, por algumas vezes, quis levar o evangelho para a Ásia, e Deus o impede, por mais de uma vez. Não sabemos as razões, tanto dele querer, quanto dele não poder, da parte do Senhor. A Bíblia só diz que ele queria e que Deus não permitiu. A gente pode especular, que havia no conhecimento de Paulo já a realidade de grandes civilizações na Ásia, no continente. Ele diz: olha, levaram o evangelho, Cristo falou que é até os confins da terra, então vou me dirigir a essa região que tem grandes civilizações, com milhares e milhões de pessoas. No entanto, Deus não queria para aquele momento que assim fosse, e o redireciona para o ocidente. Então ele se dirige ao continente europeu. Dentro da história do cristianismo, nós sabemos que foi o primeiro continente cristianizado, que depois vinha a ser palco da divisão, o grande cisma entre católicos e ortodoxos, depois da reforma protestante, que enviou missionários pelo mundo. Hoje é um campo missionário. Há inúmeros países com índice de fidelidade, de conhecimento bíblico, na casa de algumas unidades percentuais, e às vezes até nem 1%. No entanto, esse desafio todo está. Paulo, depois de ter feito essas suas
incursões missionárias nas suas viagens, na primeira viagem, na segunda viagem, plantando inúmeras igrejas, estabelecendo estas igrejas, deixando pessoas para darem continuidade no trabalho, recebe então um ultimato. O Senhor acaba por lhe revelar que ele está nessa sua trajetória geográfica final. E é ao saber que ele não mais iria fazer suas incursões missionárias, mas estava se dirigindo a Roma, numa trajetória final, e que o final de sua vida seria em cadeias e prisões, que Deus usaria profundamente para a expansão do Evangelho e a consolidação da teologia cristã. Uma boa parte da doutrina que nós temos vem das cartas da prisão, escritas por Paulo na prisão. Parece meio estranho para nós, parece que a pessoa não vai ter muita utilidade preso, né? Esse sentimento que nós temos havia no coração de Timóteo também, que ficou triste ao saber de Paulo ter sido preso, e Paulo escreve para ele dizendo: não desanime, né? Eu estou encarcerado, mas o Evangelho não. Pelo contrário, eu tenho compartilhado o Evangelho com pessoas que de outra sorte não teriam esse conhecimento, e muitos irmãos, ao saberem que eu preso estou pregando o Evangelho, se animam a continuar pregando o Evangelho com ainda mais ousadia. É assim que Paulo exorta e consola Timóteo. Mas, antes dele chegar nesse ponto, ele manda um recado para os presbíteros de Éfeso, um dos trabalhos mais prósperos ministerialmente da vida do apóstolo Paulo, que, estando aportado em Mileto, uma cidade litorânea, uma cidade grega, porém ainda no contexto da Ásia, nós lembremos que os gregos ocupavam o que hoje antes era chamada região de Tessalônica, é a Grécia hoje propriamente dita, mas também havia civilizações gregas, blocos, centros urbanos gregos no que hoje é Turquia. Naquela altura do primeiro século também haviam cidades. Você se lembra do clássica guerra de Troia, né? Que você tinha gregos de um lado e do outro guerreando. Troia na parte mais oriental. Pois bem, é nesse contexto que nós lemos estas palavras, que peço que você acompanhe a leitura com atenção e também a exposição que passo a fazer em Atos capítulo 20, versículos de 17 a 35. Palavras do apóstolo Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso, que descem até o litoral, a cidade de Mileto, para ter uma última palavra com Paulo, que fora o plantador desta igreja, o constituinte deste corpo de oficiais. Nos diz assim a palavra do Senhor: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e a todos os que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim,
é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra que acabamos de ler. Tu és o Senhor da igreja, tu és o pastor da igreja, tu és aquele que estás completamente envolvido e determinado em ser conhecido, adorado por pecadores como nós. E é confiados no teu propósito de ser glorificado na vida da tua igreja, que nós suplicamos a iluminação do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Queridos, esse texto aqui nos mostra esse momento especial, como havia comentado, que Paulo vai conversar com os presbíteros da igreja de Éfeso, que ele chama para descer até a cidade grega de Mileto. Veja que no versículo número 17 identifica isso, diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. No versículo 28 nós vemos uma complementação que nos apresenta a visão reformada de enxergar o oficialato a esse respeito. Diz: portanto, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Na tradição reformada, nós olhamos para o ofício do presbiterato como sendo aquele sinônimo entre os termos bíblicos de presbítero e bispo, e até mesmo pastor. O pastor não aparece na Bíblia como um ofício. É por isso que nós, até mesmo classicamente, chamamos os pastores classicamente de reverendos, né? É um título eclesiástico. O ofício é presbítero. Presbítero que precisamente aponta para a ideia do cuidado do rebanho do Senhor. Este coração de Paulo, que era um missionário, mas também era um pastor, lhe leva a chamar o corpo dos oficiais pastores da igreja para trazer um último momento de instrução, de palavra a eles lá em Mileto. E é isso que Paulo faz aqui. Nestas palavras de Paulo, nós vemos ele apresentando dimensões distintas, porém necessárias e complementares do ministério da igreja. É sobre isso que eu gostaria de falar esta noite com vocês. Dimensões do ministério, ou aspectos do ministério. De que maneira nós devemos olhar para a palavra de Deus e ver o que ela tem a nos instruir através da palavra de Paulo, orientando os presbíteros para o bom desempenho ministerial e pensar como nós, como igreja, devemos desempenhar de forma completa este ministério. Que aspectos, que dimensões precisam ser contempladas por nós. Eu tentarei resumir uma palavra que é longa, né? Normalmente a gente aborda em mais de uma ocasião, mas fazer um pouco mais objetivo aqui nesta noite para nós cobrirmos todo esse discurso de Paulo aqui. A primeira dimensão que nós podemos identificar aqui, eu chamaria para nós lembrarmos o seguinte: a igreja tem uma dimensão pessoal. É impossível nós falarmos na realidade igreja sem falar de pessoas. Ah, pastor, mas isso é tão óbvio. Bem, não é tão óbvio para muita gente, não. Nós temos uma tradição de pano de fundo católico romano em nosso país, que faz com que a gente valorize demais o espaço religioso, às vezes mais do que as pessoas que estão nesse espaço religioso. A Bíblia diz que nós somos como que pedras vivas que compõem essa igreja. A igreja de Deus, o templo do Senhor, somos nós. Mas preste atenção, tem surgido e tem sido o grupo que mais cresce religioso no Brasil hoje, e uma boa parte do mundo. O segmento que proporcionalmente mais cresce é aqueles que são chamados de desigrejados. Vocês já devem ter ouvido falar nesse termo. Pessoas que dizem: igreja sou eu. Se eu sou igreja, para que ir para esse lugar que chamam de igreja? Eu sou igreja, eu adoro a Deus como essa. Só que a Bíblia diz que a igreja é um edifício constituído de pedras vivas. Não é um único paralelepípedo que é uma igreja, não. Você olha assim para um tijolo e diz: aqui é a igreja do Senhor. É uma parte que compõe, nós somos um corpo de Cristo. Há uma coletividade. Olha como Paulo fala dessa dimensão pessoal aqui. Nós podemos dividir em dois aspectos. A igreja, na sua dimensão pessoal, requer abordagens complementares. Ele vai nos dizer isso no versículo número 20, quando ele começa a instruir os presbíteros. Olha como ele diz, ele fala assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Primeira lição básica para a igreja: quer desenvolver um ministério de pessoas? Lembra, toda a igreja, ao se envolver com pessoas, terá sempre uma dupla abordagem.
Haverá uma abordagem pública. Nós somos treinados principalmente nessa abordagem no seminário. Aprendemos teologia, exegese, homilética, para preparar um sermão e apresentar para o corpo como um todo, para a igreja coletivamente. Há uma bênção especial que Deus reservou para o seu povo reunido, congregado como povo, atendendo ao chamado dele para adorar. Não pensemos que aqui se dá apenas uma troca de informação, não é? Como uma espécie de download teológico da cabeça de quem estudou para a cabeça, né, através do pendrive que é isso aqui, e você vai recebendo essas informações. Há uma mística na união de Cristo com a sua igreja quando se congrega. E Deus se apraz utilizasse do ministério público para abençoar a sua igreja, para manifestar graça à sua igreja. Todos nós cristãos haveremos de testemunhar momentos que temos a plena convicção de como fomos abençoados por Deus numa ministração pública da sua palavra. Ouvimos a palavra do Senhor, Deus falou conosco, nos exortou, nos edificou, nos chamou a atenção, seja o que foi. E isso faz parte deste ministério. Paulo disse: eu nunca deixei de anunciar a palavra de Deus publicamente. Mas preste atenção, e eu compartilhava hoje com o Sérgio Paulo, com a Sabelline, que durante um bom tempo da minha vida eu fui até desinteressado na segunda faceta que Paulo fala aqui, que era o ministério mais pessoal. Eu vou confessar para vocês, confessando pecado aqui, né? Eu olhava as pessoas que vinham, eu dizia: gente, uma conversa comprida, um negócio, dá até sono para ouvir. Eu dizia: mas para desse negócio, confessa pecado, abandona e deixa, vai embora, próximo, né? Que tiver. Não sei porquê, não tinha muita gente para receber aconselhamento comigo, não. Não sei porquê, não é? O que a gente vê aqui? Depois o Senhor moeu, quebrou, né? Me fez atentar para outras áreas da vida do ministério que eu não dava tanta atenção, e aí o próprio olhar parece que vai mudando. E eu me deparo com Paulo dizendo o seguinte para os presbíteros: eu, quando estive com vocês, nunca deixei de anunciar a palavra publicamente, mas também de casa em casa. Eu preciso dizer uma palavra mais específica a esse ponto. Existe, por razões que eu ainda desconheço, existe uma espécie de fetiche de visita pastoral na cultura brasileira. A gente acha que assim, o pastor é quase como se fosse um elemento sacrossanto, que ao entrar na casa do crente, ele já vai santificando assim. Ou o pastor veio lá em casa, né? Ela foi santificada. Gente, não tem nada a ver com a presença do santo dentro de casa. Tem a ver com a ministração do Senhor às necessidades individuais. Quando ele diz de casa em casa, o que ele está dizendo é o seguinte: há uma realidade da igreja que é coberta e satisfeita pelo ministério público, mas há aspectos que escapam à coletividade e que são supridas por uma abordagem individualizada, que pode ser uma visita, que a gente valoriza tanto, mas muitas vezes eu me senti entristecido no ministério, que eu percebia que a visita parecia muito mais um fetiche social do que uma necessidade ministerial. Você chegava lá, come um pão de queijo, um bolinho de fubá, toma um cafezinho, e não tinha propriamente uma ministração, sabe? Aquilo para falar do coração das pessoas, ficavam falando trivialidades, depois o pastor veio lá em casa, não é? Aqui nós vemos ministração, que curiosamente, quando Paulo instrui os presbíteros, ele não fala que o presbítero deveria ser visitador. Já parou para perceber isso? Ele fala que ele deveria ser hospitaleiro, porque há uma dimensão do acolher pessoas na sua vida que reflete o caráter de Deus de nos acolher também. Mas de toda forma, não importa se o sentido é vou até a sua casa ou você vem e me recebe, o ponto que nós temos que pensar aqui para ministério é: o ministério tem uma dimensão coletiva e o ministério tem uma dimensão privada. Isso é aqui no Brasil, isso é fora do Brasil. É verdade que existem diferenças culturais, há povos que são mais resistentes à ida em casa, assim como momentos ou lugares distintos da sociedade também têm essas diferenças. O interior tende a valorizar mais a aproximação individual, enquanto que as cidades grandes são mais refratárias a isso, né? Acaba funcionando mais o gabinete pastoral ou coisa desse tipo. Mas esse tipo de abordagem existe. Isso é uma necessidade aqui no campo missionário. Lá no Panamá, certamente tem uma casinha que é alugada e tem culto público, mas certamente há necessidades e abordagens individuais. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, alguns meses atrás, alguns pastores de uma pequena denominação reformada, fiel,
da região centro-leste europeu. E recebi recentemente um comunicado de que deste grupo, dessa denominação, que se estende da Hungria até a parte ocidental da Ucrânia, há 150 irmãos nossos presbiterianos ucranianos que estão naquela, será que a gente deixa o país ou fica? E eles, 25 mudaram-se para a Hungria e 125 estão lá, em 8 pontos de pregação. Significa dizer que essa denominação não tem nenhum lugar forte o suficiente para constituir igreja, mas tem 8 pontos de pregação com cerca de 20 crentes mais ou menos em cada um deles, com 2 pastores apenas para cuidar desses 8 pontos de pregação. Conversando com um colega meu que foi missionário, hoje ele está no Brasil, mas ainda há muito tempo lá na Romênia, ele diz, olha, o reverendo Átila, que é o que eu conheço, é a pessoa que eu conheço que desenvolve o ministério pessoal mais comprometido de todo mundo que eu já vi. Ele faz discipulado individualmente com cada um dos integrantes da igreja e cada um dos que ele está evangelizando, de tal maneira que a agenda dele fica lotada só de atividades individuais. Ele não aceita nem fazer grupo pequeno, que você junta 2, 3 famílias e diz, não, é tratamento VIP, não é? Então, por que eu estou falando isso aqui, gente? Presta atenção, porque isso vale para a sua vida também. Muitas vezes nós, como crentes presbiterianos, nos acomodamos um pouco nas atividades coletivas. E nós dizemos o seguinte, vai lá na igreja ouvir o meu pastor pregar o evangelho para você. Mas Deus colocou muitas pessoas no ciclo de influência na vida de cada um de nós. Se nós passássemos a olhar assim, peraí, qual é o ciclo de influência que eu tenho? Quantas pessoas eu tenho acesso que o meu pastor jamais terá, que um presbítero da igreja jamais terá? Essa igreja aqui teria o potencial de influência muito maior. Paulo está dizendo que o ministério da igreja tem uma dimensão pessoal. Essa dimensão requer abordagens distintas, coletivas e particulares, mas também requer, nesta dimensão pessoal, uma visão pactual. Para a igreja se manter fiel, primeiro ponto, na abordagem pessoal, ela tem que manter, eu tenho trabalhos individuais e coletivos para trabalhar. Mas para eu me manter fiel, eu tenho que ter a visão pactual também. Quem está no pacto e quem está fora do pacto. Olha o que ele diz no versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos. Deixa eu reinterpretar numa linguagem pactual e colocando em contexto de língua contemporânea, falando dias de hoje. O que ele está dizendo é o seguinte, quando eu saí para anunciar o evangelho, aí em Éfeso, eu tinha sempre 2 grupos em vista. Aqueles que eram filhos da aliança, já conhecia a Bíblia, aguardava o Messias, tinham conhecimento, aqueles que já vêm de tradição, que o pai conhecia a Bíblia, o avô conhecia a Bíblia, o bisavô conhecia a Bíblia. Este é o grupo de pessoas, são os judeus. Mas os judeus, num conceito não ético, porém pactualista, representa os filhos do pacto. Ele diz, porém também há gregos. Nós lemos isso aqui pensando na nacionalidade, porque nós temos uma mentalidade do século 21 que desde o fim da Idade Média, especialmente depois da Segunda Guerra, é o que domina o mundo geopoliticamente falando. A gente só pensa em termos nacionais, né? Mas é uma mentalidade estranha à cosmovisão bíblica. A cosmovisão bíblica, e nos dias do Novo Testamento em especial, não tinha propriamente nações como nós conhecemos hoje. O mundo era dominado por um império. Não é natural você esperar um olhar geopolítico contemporâneo em um outro tempo e um outro contexto, mas é absolutamente fiel e verdadeiro você olhar o olhar pactual. O que é que Paulo está nos ensinando aqui? Ele está dizendo o seguinte, a igreja fiel cuida de quem é filho da aliança e busca quem está fora da aliança, o tempo todo. Os desvios estão aqui, aquela igreja fechada dentro de si mesma, que só fica cuidando de si mesmo, do filho, pensando só nessa geração, em quem já professou a fé, quem tem os símbolos de fé, é uma igreja que perdeu a visão missionária e está morrendo no seu papel missionário. Porém, existe uma outra ênfase dada por outros segmentos, que é a evangelização o tempo todo, só evangeliza. E está falando, vem para Jesus o tempo todo. E as pessoas nunca crescem no conhecimento de Cristo, não sabem a verdade do Senhor, não há uma instrução na fé. Pessoas que estão anos na vida da igreja e não amadureceram porque só tem uma abordagem de alcançar quem está fora. A igreja fiel, para desempenhar bem o seu ministério, ela tem que estar atenta o tempo todo a esses 2 grupos. Eu tenho responsabilidades para com quem é filho da aliança, e eu tenho responsabilidades diante de Deus com aqueles que estão fora da aliança. Portanto, a dimensão pessoal abordada por Paulo aqui nos mostra dupla abordagem
pública e privada, e dupla visão pactual, filho do pacto e quem está fora do pacto. Segunda dimensão, aqui é uma dimensão essencial, significa dizer que ela está apontando para aquilo que é o coração da igreja de Deus, o que a igreja é em essência, na mensagem essencial, ou seja, de tudo aquilo que eu posso entender, o que nós temos para entregar para o mundo. Eu li nesses dias um depoimento, o reverendo Marco Antônio, que é missionário na Índia, também filho da primeira igreja, ele compartilhou no grupo dos pastores uma mensagem que diz o seguinte: se a igreja não fizer o que as ONGs fazem, as ONGs o farão. Mas se a igreja não fizer o que ela é chamada para fazer, as ONGs jamais farão. Essa afirmação nos leva a um ponto seguinte: nós temos que entender qual é a nossa missão essencial, aquela tarefa que Deus entregou para nós e para ninguém mais. A igreja, isso é muito mais fácil perceber no campo missionário, digo por ter me envolvido. Você chega diante de um povo com tantas necessidades que a pessoa pode se perder no meio de tanta coisa. Tem necessidade educacional, tem de saúde, tem de ordem moral, de tantas coisas, e a pessoa pode se cobrir N necessidades e no final não ministrar essencialmente aquilo que Deus chamou. Olha como Paulo explica isso. Ele diz: nas tarefas essenciais, primeiro, atente ao conteúdo essencial. Versículo 20, olha o que ele nos diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Isso completa com o versículo 27, quando ele diz: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. São duas maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Eu nunca deixei de dar coisa alguma proveitosa e todo o desígnio de Deus. O ministério bíblico, eclesiástico, fiel, tem que estar atento com toda a vontade de Deus para a vida das pessoas. Todos nós temos temas de preferência, todos nós temos abordagens de rejeição natural. Mas se a igreja quiser ser fiel diante de Deus, não pode haver tabu. Nós temos que cobrir tudo. Tudo. É isso que Paulo está dizendo. Em primeiro lugar, a necessidade de ministrar a família, a cidadania, a relação com o ambiente, com o próximo, com as instituições que nós temos. Todo o desígnio de Deus. É isso que vai fazer de cada um dos cristãos que congregam numa igreja fiel, gente qualificada a viver para a glória de Deus o tempo todo. Porque se nós não fazemos isso, nós geramos uma esquizofrenia, que a gente pensa em Deus apenas quando está falando em religião, em culto e adoração, e a ética e os valores que afetam e determinam a vida nos outros dias da semana são não cristãos, são definidas pela tradição, pela sociedade e por outros valores. É dever da igreja fiel buscar comunicar todo o desígnio de Deus, tudo que for proveitoso. É uma tarefa de vida inteira. Porém, para que não nos percamos, há um equilíbrio dado pelo apóstolo Paulo aqui, porque olha o que ele diz no versículo 24: porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aqui está o equilíbrio. Qual é o conteúdo essencial da igreja? É, por um lado, todo o desígnio de Deus, e por outro lado, o tempo todo o evangelho. O evangelho é aquela mensagem específica que pode ser definida, como dizia Tim Keller: o evangelho é aquilo que Deus faz para redimir o homem. O restante, dizia Lutero, é lei. Lutero olhava para a Bíblia e dizia: a Bíblia toda pode ser resumida em duas mensagens, lei e evangelho. Ela não é na categoria que a gente estuda classicamente na teologia reformada, porque a luterana tem algumas diferenças, não é? Lei, a gente é mais específico como reformado, a gente pensa em lei cerimonial, civil e moral. Para Lutero, ele resumia tudo dizendo o seguinte: lei é tudo aquilo na Bíblia que manda a gente fazer alguma coisa. Toda ordenança é lei, ou seja, aquilo que eu devo obedecer. Não é? E tudo aquilo que eu sou incapaz de fazer, mas é Deus que faz em meu lugar para me salvar, é evangelho, é a boa nova. A mensagem que Paulo está dizendo é o seguinte: a igreja fiel, a igreja que quiser desenvolver fielmente o seu ministério, tem que estar atenta para o tempo todo trabalhar neste equilíbrio entre todo o desígnio de Deus, sem nunca perder de vista o evangelho, o tempo todo as duas coisas. Quando nós falamos apenas toda a verdade de Deus como um todo e deixamos o evangelho de lado, nós começamos a nos desviar para um estilo de religião farisaico,
legalista, de regras e de procedimentos. Mas se nós não ensinamos a regra de Deus para a vida como um todo e anunciamos apenas o que Deus faz em Cristo Jesus, os crentes não conseguem relacionar uma ética cristã na vida depois de ter crido na mensagem do Evangelho. E eu tenho que o tempo todo aprender tudo o que Deus quer para a minha vida e o tempo todo ser lembrado que a graça de Deus em Cristo Jesus é que opera santificação, redenção e transformação da minha vida. Queridos, é com dor que houve um momento em minha vida que eu olhei para mim mesmo, no meio de muita dificuldade e dor, e percebi que em algum momento que eu não sabia identificar, eu havia perdido de vista a centralidade do Evangelho na minha própria vida e no meu ministério. Eu tinha anotado na minha carteira de ministro, quando fui ser ordenado, eu escrevi esse texto de Atos 20, 24 e 27 como meu lema ministerial. Conquanto que pregue o Evangelho da graça de Deus e nunca deixando de vos falar todo o desígnio de Deus. E tinha aquela ideia e compromisso de anunciar todo o desígnio de Deus. Mas o Evangelho, por alguma maneira, eu fui caindo nessa cilada que ocorre com alguns evangélicos, que é achar que o Evangelho é aquela parte da Bíblia que quem está perdido é que precisa ouvir. Eu já fui salvo, para que eu preciso ouvir o Evangelho? Isso é um ledo engano. Sabe por quê? Jesus disse para os seus discípulos: sem mim, nada podeis fazer. Quando Paulo se encontra com Cristo, toda a sua teologia muda e Cristo está no centro, ao ponto dele dizer depois que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Trabalhei mais do que todos os outros, mas não eu, a graça de Deus em mim. O que qualifica alguém ou capacita alguém a dizer isso com sinceridade de coração, se não a plena consciência de que é a graça de Deus em Cristo na minha vida que me capacita a fazer o que eu sou chamado para fazer. Por isso, uma igreja fiel haverá de trabalhar um conteúdo essencial equilibrado entre o tempo todo o desígnio de Deus e o Evangelho do Senhor. Porém, quanto ao essencial, a igreja também haverá fiel o tempo todo de chamar aqueles que estão ouvindo todo o desígnio de Deus, o Evangelho, a uma dupla resposta. Paulo descreve aqui nos versículos 25, dá uma olhada, e também antes, no versículo de número 21. No 25 ele diz: agora eu sei que de todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, o reino de Deus. A mesma mensagem de Cristo, chegava pregando: eis que é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha como Paulo descreve isso, versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o quê? O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, prestem atenção aqui. Nós não apenas ouvimos todo o desígnio de Deus, e não apenas ouvimos o Evangelho. A igreja fiel, depois que entrega esta mensagem, ela precisa chamar os ouvintes a uma resposta. E a resposta que a Bíblia diz e que a gente nunca pode perder de vista é esse binômio aqui: arrependimento e fé. São duas faces de uma mesma moeda. Diante de toda a mensagem bíblica, pode ser todo o desígnio de Deus ou o Evangelho, nós somos chamados adiante de Deus sondar o nosso coração para dizer em que medida e em que área eu preciso me arrepender. Não é uma necessidade apenas para o perdido, é para o crente que precisa de arrependimento. Nós tivemos um momento do culto de oração silenciosa. Ou a gente faz um checklist aqui, um ponto, como se fosse a cumprir aquele ponto da liturgia, ou a gente olha isso com seriedade e diz: eu ainda sou pecador e eu ainda preciso de arrependimento, e eu tenho que entender qual é a área aqui. A mensagem bíblica tem que chegar ao nosso encontro dizendo: opa, peraí, eu preciso mudar algum aspecto. Arrependimento. Porém, o arrependimento não é a completa resposta que Deus exige dos ouvintes da sua palavra. Porque o arrependimento é uma postura diante do pecado que nós temos. Ele é mau, ele desagrada a Deus, ele faz mal para mim e para os outros. Eu não quero, eu confesso. Mas a solução está fora de nós. Por isso que a Bíblia fala a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Quem descreve isso de uma maneira belíssima são os nossos catecismos. O que Deus exige dos seus eleitos para que sejam salvos: arrependimento para a vida e fé salvadora. É essa postura
essa resposta binômica vai acompanhar o cristão até a volta de Jesus Cristo. Constantemente eu leio a Bíblia e digo: Senhor, fala comigo, me mostra aquilo que eu preciso mudar em minha vida, que requer arrependimento. Ok, e como eu recebo a bênção? Eu abraço pela fé, confiança e segurança que Cristo cumpriu plenamente o que eu sou incapaz de cumprir plenamente, de que Ele é a justiça perfeita que eu preciso. Sabe aquela hora que você ouve uma mensagem bíblica honesta, franca, você é franco e honesto diante de Deus e diz: é demais, apertou demais, está além da minha medida. Gente, esse é um dos melhores momentos da vida cristã, porque é naquela hora que a gente diz: Senhor, eu não dou conta, é o Senhor em mim, venha o Senhor sobre mim. Que o Cristo vivo, que cumpriu perfeitamente a lei em meu lugar e que habita em mim, que seja Ele agora a fonte inesgotável de virtude que eu não consigo produzir pela minha força. Gente, isso é maravilhoso. A teologia aborda uma realidade que é a união mística com Cristo da igreja, que acaba por nos ensinar que Cristo é a fonte inesgotável de tudo o que eu preciso para viver para a glória de Deus. Por isso a igreja fiel haverá de anunciar a palavra com equilíbrio entre todo o desígnio de Deus e o evangelho, e demandando resposta de quem ouve, de arrependimento e fé em Cristo. Até Cristo voltar, nós caminharemos assim. Terceira medida, terceira dimensão ministerial aqui apresentada por Paulo, eu chamo de dimensão pastoral. Está descrito nos versículos 19, 22, 23 e 26. Primeiro a gente vai ver essa dimensão pastoral que marca a igreja. Aqui na terra, a igreja militante, ela requer uma dedicação, um esforço. Olha como Paulo vai dizer isso: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações, pelas ciladas de judeus que me sobrevieram à vida dele. Paulo não olhava para o trabalho ministerial como algumas pessoas olham, talvez, para o trabalho pastoral. Às vezes a gente, quando é adolescente, vendo o pastor lá na frente do púlpito, né? Você lembra que você teve a infância no meio da igreja também, viu o pastor, era o mais elegante, com a roupa, e todo mundo dizia: oh, reverendo. Você olhava, eu olhava aquilo, eu achava aquilo maravilhoso, né? Que coisa bonita. Não sabia eu dos perrengues que vem e que fica escondido, né? Que ninguém diz para não desanimar. Mas Paulo sabia muito bem disso, e ele descreve explicitamente a liderança aqui. Ele diz: olha, eu estive entre vocês, era preciso ter humildade, porque não foi pouco o abacaxi que eu enfrentei, não. Não foram poucas as provações, e vocês sabem bem disso. Lágrimas, muitas vezes saindo dos olhos. Você não tem coisa que machuque mais um coração vocacionado, preste atenção, de que a rejeição consciente da verdade. Pode ser da ovelha, pode ser do interlocutor, e às vezes é dentro de casa. O drama de você que é pai, que é mãe, quando você está exortando o seu filho lá e tentando meter dentro da cabeça e parece que não entra. Aprende pelo bem para não aprender pelo mal, né? E aquilo parece que não entra. Lágrimas, muitas vezes. Né? E Paulo continua, no versículo 22, ele vai falar: e agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. E no versículo 26, portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. O que é que a gente vê aqui? Nós vemos uma extrema dedicação, um zelo. Eu preciso explicar algumas coisas aqui. É verdade que Deus não exigirá de cada um de nós uma mesma medida de dedicação como foi dado a Paulo. Provavelmente a maioria de vocês aqui vai ter muito menos do que ele teve. Provavelmente. Eu costumo até dizer o seguinte: não é à toa também que Paulo era um missionário solteirão, né? Para aguentar aquelas coisas que ele aguentava, para ir casado com filho ia ser meio difícil. Então Deus pegou um solteirão para aguentar aquilo. Conhecia os missionários solteirões e umas solteironas pela vida aí também, viu? Dá até para a gente entender por que permaneceram nesse estado, porque eram umas buchas de canhão que o pessoal enfrentava. Preste atenção: o fato de não ser requerido de você esse mesmo nível de dor, de dedicação, de altruísmo, não significa dizer que é saudável ou razoável você imaginar que a vida cristã vai ser um mar de rosas. Não vai. Nós vamos encontrar lutas, oposições e provações. Vai ser na medida que a providência colocar para cada um.
Não adianta a gente ficar invejando quem aparentemente está vivendo mais tranquilo do que nós, nem muito menos cair naquela espiritualidade masoquista, franciscana, dizer quanto mais sofrimento, mais purificação para a minha alma, né? Eu não conheço ninguém que tenha orado pedindo provação na vida, a não ser eu. Quando era adolescente, eu vi um sermão e eu disse: ô pai, vai crescer, Senhor, manda. Desisti logo daquela oração. Senhor, esquece aquela oração boba que eu fiz. Mas a verdade é que, indiscutivelmente, nos é dado aqui que neste zelo, preste atenção, nesse cuidado da igreja, nesse expandir do reino de Deus, algumas pessoas precisam se dedicar em um nível especial. O nosso modelo presbiteriano, preste atenção a isso, coloca este peso nas costas dos oficiais. Nós tratamos os problemas da vida da igreja no corpo do oficialato para livrar a igreja de sofrimento desnecessário na assembleia. Quem tem conhecimento das maiores buchas, dos perrengues e das lutas são os oficiais. E por isso eles têm que ser pessoas mais maduras, que é para conscientemente abraçarem isso pelo bem da igreja, da causa. E Paulo está dizendo: eu estive assim, vocês conhecem, vocês viram como foi. No caso dele, ainda outras coisas piores estavam esperando. Graças a Deus não é o que Deus vai requerir de todo mundo, mas preste atenção, algumas outras pessoas vai ser pior do que Paulo enfrentou. Há irmãos nossos que hoje, neste dia que nós estamos reunidos aqui, estão pagando um preço altíssimo no continente asiático, simplesmente por serem cristãos. Irmãos que não têm a liberdade de cultuarem, de adorarem, mas que permanecem fiéis a Deus, a Cristo Jesus, nesse contexto de perseguição. Eu acabei de falar aqui de um grupo de irmãos nossos presbiterianos que, numa pequena denominação, espalharam entre a Hungria e a Ucrânia. E pessoas que estão passando por algumas dificuldades agora do contexto de guerra. O que a gente conhece disso? A gente não conhece. Conhecemos outras lutas, não é verdade? Mas o fato é que o andamento da igreja requer gente que se dedique, que se entregue, que em alguma medida sofra pela causa de Cristo Jesus. Pode ser algumas coisas mais simples, algumas noites de sono que se perde, algumas horas de reunião, algumas preocupações de como resolver o problema da vida de algum, ou pode ser um pouco mais complicado, como em alguns momentos no nosso país foi. Hoje a gente vive plena liberdade, mas nem sempre foi assim, aqui mesmo no Brasil. Um outro aspecto que nós vemos dessa dimensão pastoral também é descrito entre os versículos 28 e 30. Paulo diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, literalmente supervisores, os que estão coordenando o trabalho, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. O que é que Paulo está dizendo aqui? Deus tem uma igreja comprada pelo seu próprio sangue. É curioso, né? Porque se Deus é Espírito, como é que ele tem sangue? Claramente aqui está falando da divindade de Cristo, né? O sangue de Cristo derramado na cruz, que é o Filho de Deus, o Deus Filho. Ele diz: Cristo pagou com a sua própria vida pela igreja, e Deus, preste atenção, pastoreia a igreja através dos pastores oficiais que ele qualifica na vida da igreja. Preste atenção, nós presbiterianos, nós somos muito politizados. Eu comentava isso com você hoje. E às vezes a gente perde de vista essa dimensão espiritual. É verdade que quando nós olhamos para os pastores humanos, às vezes eles parecem humanos demais. O que somos, humanos demais. Mas nós nunca podemos perder de vista que são através destes humanos demais que o Deus que se fez humano cuida da sua igreja. Entre outros motivos, creio eu, é por isso que o pastoreio da igreja, no nosso modelo, é colegiado. Porque o que falta num, o outro complementa. Só Jesus tinha a plenitude desse pastoreio aqui. E ele diz: primeiro, cuide de vocês mesmos. Vocês que são presbíteros, que são bispos, que são pastores, por mais que sejam liderança, ainda são ovelhas. Por mais que tenham experiência, ainda precisam de cuidados. Por mais que sejam santos, ainda têm tentações e lutas. Nunca cuide da igreja achando que vocês já são, já chegaram no ponto. Tenha a humildade de serem pastoreados uns pelos outros. Aí a gente fica no sal, porque o pastor é o que mais sofre no meio disso. Quem vai pastorear o pastor? Com quem que ele vai falar das suas lutas? E pastor tem luta? Não, tem não, ele só tem algodão doce, pipoca, não tem luta não. A gente só ora, canta louvores, a gente tropeça uma pedra e diz: glória a Deus, Jesus, pela pedra no meio do caminho, porque a gente é muito glorificado, não é? Não é, gente.
A Bíblia explica isso, diz Elias, aquele homem que orou e ficou sem chover, ele era sujeito às mesmas tentações e fraquezas como cada um de nós. Ao longo da minha vida eu tenho procurado fazer isso com amigos, gente de ministério que eu conheço, próximo, quem a gente pode compartilhar as lutas, as dificuldades e orar um pelo outro, porque necessitamos. Mas a verdade é que o próprio Deus cuida da sua igreja através de gente falha como nós, porém madura na fé. Por isso tem que ser gente madura. A igreja tem essa dimensão pastoral, que exige esforço por um lado, mas que exige cuidado pelo outro. A igreja precisa de cuidado, os oficiais precisam de cuidado. Cuidar de si mesmos e cuidar de outras pessoas. E por fim, o último ponto que está ligado a esse também, nós podemos dizer que é a dimensão instrumental. E aí eu complemento esta ideia, está nos versículos 31 e 32. Paulo vai concluindo dizendo assim: portanto vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tendes para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, um pouco mais adiante, nem ouro, nem vestes. E aí ele termina dizendo, para socorrer os necessitados. O que é que nós vemos aqui? Particularmente, versículos 31 e 32, ele fala do ministério da palavra, não é verdade? Encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Versículos 35 a 35, ele vai falar, socorrer os necessitados. Olha que coisa bonita. O que é que você vê aqui? Os 2 corpos de oficiais da vida da igreja. Os que cuidam da alma, alimentando a igreja, os que cuidam do corpo e das necessidades físicas, os diáconos. Agora olha, preste atenção, muito mais do que simplesmente presbíteros coordenando o cuidado da alma e assim manifestando o pastoreio de Cristo através dos limites destas pessoas, mas usando estas pessoas, os diáconos cuidando das necessidades do corpo, mas mais do que isso, mostrando o pastoreio de Cristo nas necessidades físicas. Volta para o Evangelho, vê o ministério do Senhor Jesus Cristo. E falava Jesus às multidões, pregava o Evangelho do reino e curava toda sorte de enfermos e de necessidades que havia. O pastoreio de Cristo, porque Ele é o próprio Deus encarnado, o Messias, era completo. Mas nenhum de nós somos. Nós precisamos da ajuda de um outro porque a gente não é completo. Os oficiais não são. Nós precisamos de mais de um presbítero e teve que dividir ainda porque um corpo só não dava conta de todas as necessidades. Uns trabalham a área natural e o outro a área ministerial da alma e do corpo. Mas que coisa bela. Deixa eu concluir aqui aplicando também na realidade missionária. Quando nós não temos em mente todas estas dimensões, o trabalho fica capenga ou vazio. Não pode faltar à igreja a visão das dimensões pessoais, as abordagens individuais e públicas, as abordagens para os filhos do pacto e fora do pacto. Não pode faltar à igreja a perspectiva do conteúdo. O que é que eu tenho para dizer? Todo o desígnio de Deus e o Evangelho. O que eu tenho para chamar as pessoas? Arrependimento e fé. Não pode faltar à igreja do Senhor a visão pastoral, a dedicação, o esforço para ver a igreja consolidada e também os cuidados daqueles que são os cuidadores e os cuidados uns dos outros. E por fim, não pode faltar na vida da igreja a visão de que nós como igreja, nós somos tão somente os instrumentos nas mãos de Deus para promover o próprio pastoreio de Cristo na humanidade. Quando falta, o trabalho fica limitado. Uma das coisas que eu testemunhei quando missionário foi que muitos trabalhos chegaram a um ponto do entrave porque estava demasiadamente restrito à competência do pioneiro, do missionário lá, que por ter algumas competências evangelistas até louváveis, corajosos, pioneiro que começou, ainda mantinha tudo debaixo de sua gerência. E o reino de Deus não é o reino de uma pessoa, é o reino da igreja. O sábio seguiria o caminho que Cristo fez, ele chama um colégio apostólico, treina 12, amplia para 70. O próprio apóstolo Paulo, que plantava igrejas e deixava pessoas para dar continuidade ao trabalho que ele apenas tinha continuado.
Eu não tenho a mínima pretensão de conseguir resolver todas as necessidades de todas as pessoas. Tenho minhas limitações profundas. E eu peço as suas orações para que Deus ajude, despertando também pessoas, parceiros, líderes em potencial para ocupar os seus espaços devidos no devido tempo. Mas aqui em Piumhi também, atentem ao cuidado do Senhor através do ministério. Que pessoas Deus tem colocado sob a sua influência? Aí eu concluo fazendo uma pergunta. Cristo está estabelecendo a sua igreja. Como você faz parte dessa tarefa? Você se vê como consumidor religioso na vida da igreja ou como instrumento nas mãos de Cristo para o estabelecimento da sua igreja? Todos nós somos chamados para receber de Cristo, mas também sermos instrumentos de Cristo na vida de outras pessoas. E assim nós cumpriremos o nosso ministério com fidelidade e graça na dependência do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Eu convido o reverendo que vem aqui à frente, reverendo Mário, por favor, interceda em favor da igreja e da nossa vida, por gentileza. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que de tão rica e desafiadora, Senhor, nos chama a enxergar a realidade do reino do Senhor e do ministério que o Senhor tem confiado a toda a igreja e a cada um de nós que fazemos parte da igreja. Que o Senhor, ó Deus, supra as nossas necessidades, que o Senhor afie as nossas capacidades, a fim de que cumpramos o mandato do Senhor. De forma muito especial, oramos pela vida do Teu servo, reverendo Raimundo, pela sua casa, pela sua família. Obrigado a Deus pela instrumentalidade desse servo que o Senhor tem capacitado mais e mais ao longo dos anos que tem servido e que tem desafiado mais e mais também a aplicar o que tem recebido do Senhor em prol da Tua causa, em prol do Teu reino, do engrandecimento do Teu nome. Que o Senhor o capacite mais, que o Senhor o fortaleça mais, que o Senhor o sustente mais, a fim de que ele continue sendo uma bênção naquele campo que o Senhor mesmo tem apontado para ele no Panamá e para a sua família. Oramos, ó Deus, como a Tua palavra nos ensina a orar por aqueles que são enviados pelo Teu Espírito Santo, que são separados pelo Teu Espírito Santo para a causa do Teu Evangelho. Que o Senhor, ó Deus, sustente esses Teus servos e que o Senhor, ó Deus, desperte a Tua igreja. Aqui sejamos, ó Deus, também comprometidos com essa obra do Senhor. É o que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém.